Olá, senhoras e senhores, aqui quem tá falando é o Alan do canal Alan Animações. E hoje eu passei aqui rapidinho para mostrar para vocês um pouco de como eu e minha equipe fizemos a animação de Bleach. Eu queria pedir também para vocês acompanharem o nosso trabalho, o trabalho do X Animation, que é um trabalho muito legal. A gente tem muita coisa ainda para ser feita, muita novidade que vai vir aqui no nosso canal, no canal do grupo e aqui no canal Alan Animações. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, aí eu vou poder estar sempre mostrando pra vocês um pouquinho de como foi o processo, um pouquinho de como foi feito cada coisa, e eu acho que vocês vão gostar de saber. E quem sabe um dia não sejam vocês que estejam fazendo alguma animação assim, vai ser muito legal saber que foi aqui que vocês aprenderam como se faz alguma coisa. Bom, eu não vou desenhar muita coisa, eu vou tentar fazer algum rabisco aqui e ali só pra mostrar pra vocês como se faz. Mas eu vou estar explicando como que foi feito cada cena, que eu coloquei e tal. E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam o vídeo. Espero também que vocês compartilhem e que mostrem para os amiguinhos de vocês e tudo mais. E vai ser bem legal. Enfim, aqui nessa cena eu desenhei a personagem e eu coloquei só alguns efeitos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a personagem desenhada. E eu fiz com marrom o traço, né? O traço do desenho eu fiz com um tomzinho de marrom. E aí eu fiz a marcação de sombra, depois eu pintei e aí eu fui colocando esse efeito de brilho, esse glow aqui na imagem. Como que eu fiz isso? Eu só selecionei aqui, olha, depois que eu colori tudo, que eu fiz as marcações de sombras, eu selecionei aqui e pressionando a tecla Ctrl J, eu dupliquei a camada da cor clara. Eu só dupliquei essa camada e aí eu fui ali em filtro, desfoque gaussiano e apliquei um pouco de desfoque gaussiano nessa cor. E depois, quando terminei de aplicar, ele ficou com esse efeito de brilho que eu achei bem legal. Então eu usei em praticamente todas as cenas para ficar com esse aspecto mais como se tivesse uma luz batendo ali sendo refletida. Eu fiz esse procedimento no cabelo, aqui também nessa parte do desenho. No fundo ali também eu coloquei um branco. Aqui eu só criei uma camada, cliquei aqui com a varinha mágica, daí eu selecionei a cor branca e joguei ali dentro. E depois foi a mesma coisa, eu vim em filtro, desfoque gaussiano e coloquei esse brilho aqui no cantinho também. Essa cena foi assim que foi feita. O resultado dela ficou bem legal. Aí eu desenhei também esse sangue, que depois eu fui lá e coloquei uns efeitos aqui, olha, em propriedades, em opções de mesclagem no caso. Aí eu vim aqui e coloquei alguns efeitos, olha só. Aí eu coloquei sombra interna e fui mexendo até ficar de um jeito que eu achei que ficasse legal. Aqui nessa cena eu tive que desenhar o cenário, eu desenhei esse cenário e pintei ele, usei alguns pincéis que eu tenho aqui, fiz uma pintura digital ali para tentar fazer alguma coisa bem legal. Aí eu desenhei o personagem, fiz o movimento da roupa dele, desenhei as personagens ali no fundo, fiz um movimento também para dar um efeito de vento. Aí eu coloquei um efeito aqui, olha, eu coloquei um preto e depois eu joguei uma multiplicação e aí eu deixei a opacidade baixa para dar essa parte da imagem aqui, a parte de baixo dela ficou um pouco mais escura, como se tivesse a luz aqui em cima e aqui embaixo não. E aí ficou com esse aspecto mais sombrio no desenho e tudo mais. E aqui eu fiz, eu desenhei a espada dele ali. E fui animando ela também, parte por parte, como eu sempre faço. E para dar esse efeito de brilho ali na espada dele, eu fiz o seguinte. Eu desenhei ela com laço. Eu fiz ali o desenho dela com laço, normalzinho, padrão. E aí eu pintei ela de branco. Depois que eu pintei ela de branco, eu dupliquei a camada com Ctrl J. Aí eu fui aqui nos efeitos, aí eu coloquei um brilho externo. Eu coloquei aqui um brilho externo. Aí eu escolhi um azul, um tom de azul, né, mais como se fosse um azul meio neon assim. Aí eu deixei um pouco mais ou menos desse jeito aqui e dei um ok.
Aí eu vim aqui nessa de baixo, fui lá em desfoque gaussiano. E coloquei um pouquinho de desfoque e depois eu mesclei as duas camadas. E aí, como aqui tá embaixo de um monte de efeitos, ficou um pouquinho diferente desse aqui, mas o princípio é mais ou menos esse aqui, que aí ela fica com esse brilho em volta e tudo mais, e aí parece que é uma espada de energia mesmo. Dá pra fazer muita coisa com esse efeito, é uma parada bem legal também, que dá pra vocês ver como faz e usar nas animações de vocês, aí fica legal. E aí a animação ficou assim, eu tentei fazer um movimento bem fluido aqui na ponta da arma dele, né, como se tivesse um fogo ali, alguma coisa assim, ou algo do tipo. Vamos ver aqui o que mais eu tenho. Ah, eu tenho essa cena aqui. Essa cena aqui deu bastante trabalho. Eu fiz ela aqui no fundo, né, eu fiz ela ali no fundo e aí eu fui colocando umas luzes como aqui eu desenhei essas janelas, então eu coloquei essas luzes para dar essa sensação de que as luzes estão entrando pela janela e tudo mais. E aí eu desenhei a personagem ali, umas correntes e tal, fiz o cenário, eu pintei e fiz esse chãozinho aqui um pouco mais escuro para dar um efeito de sombra e tal. E bem aqui, olha, aqui eu tenho o cenário. Aqui eu tenho a janela e em cima da janela eu tenho um efeito aqui, olha, eu só duplico a janela e dou um Ctrl J e ele vai ficar com esse desfoque, olha, ele vai ficar desfocado e aí parece que está entrando um brilho ali. Aí aqui eu tenho a personagem e é basicamente isso. Aí depois eu fui e desenhei o Rei Quincy caindo ali, olha, ele está descendo ali, bem legal, o movimento ficou muito bom, eu gostei bastante. Aí ele cai e levanta, daí tipo, olha só, eu vou mostrar ele descendo. Aí quando ele chegar ali embaixo ele vai levantar mais devagar, vai dar um efeito bem legal também. Aí aqui eu só desenhei o rosto do personagem ali e fiz ele levantando a cabeça, coloquei um efeito ali no fundo também, na janela do fundo. Aí aqui eu coloquei uma luz em cima dele também. Aqui embaixo, aí eu desenhei tudo separado, olha, eu desenhei o cabelo separado, a sombra separada, o rosto do personagem separado e coloquei um fundo preto ali pra tampar os defeitos que ele tem, né? Que tem algumas partes do desenho que eu não consegui cobrir, então aí eu pintei o fundo de preto aqui nessa região pra ter essa sensação, pra não passar nenhuma falha no desenho e tudo mais. E então depois eu fui usando aquele mesmo procedimento na pintura de clicar aqui na parte clara do desenho, dar Ctrl J e depois dar um desfoque gaussiano. E ficou bem legal também. Aí só mostra ele levantando e nessa cena aqui ela foi mais simples de fazer. Eu só desenhei ali os personagens e aí eu coloquei uns efeitos. Eu coloquei uma camada aqui em sobreposição para deixar a parte de baixo mais escura. Aí aqui eu coloquei uma luz em cima, coloquei essa luz de fundo aqui, que foi aquele mesmo procedimento, eu só cliquei aqui no fundo, aí eu pintei de branco e desfoquei. E fui trabalhando aqui, olha, a iluminação também. Para fazer essa iluminação aqui, que é quase imperceptível, mas é muito importante, eu peguei o pincel redondo mesmo, um pincel comum, e fui passando assim em volta dos personagens aqui, onde tem a sombra, olha, eu fui pintando aqui. Aí depois eu vim aqui em filtro, desfoque gaussiano novamente, desfoquei bastante e tal, e aí eu fui diminuir um pouquinho a opacidade e daí esse efeito de brilho aqui fica muito legal também. Aí aqui é aquela cena, só que eu deixei ela desfocada e aí ela vai voltando ao normal, e aí aqui eu terminei de fazer essa cena. Foi bem difícil fazer, mas o resultado foi bem legal. Essa cena aqui ela não entrou no trailer porque eu não tinha terminado ela ainda faltavam várias coisas, mas olha só como ficou bem legal também. Só faltava terminar de fazer algumas coisas, de pintar e tal, mas futuramente vocês vão poder ver ela concluída e toda certinha. É só vocês terem um pouquinho de paciência que logo mais vai ter mais animações pra gente fazer. Olha só, aqui eu fui desenhando frame a frame o movimento do cabelo. O rosto eu fiz o rosto parado aqui, ó, olha o rosto embaixo, né? O rosto tá ali embaixo, paradinho, bonitinho. E aí o que vai se movimentar é só o cabelo e as sombras para dar esse efeito de que tá ventando na personagem.
Aí na hora da pintura eu ia fazer as cores dela e depois eu ia fazer uns efeitos meio esbranquiçados aqui assim para dar esse efeito de gelo e tudo mais, como se tivesse meio que nevando ali. E ia ficar bem bonita a cena, eu ia tentar fazer ela bem legal. Aí depois eu fiz um corte de câmera e coloquei ela em pé ali, mostrando o corpo inteiro dela, e foi a mesma coisa, eu desenhei ela parada, mas com esse vento, ia estar subindo aqui um pouco de gelo e tal, uma energia, quem sabe. Eu ia fazer um cenário bem bonito também, essa cena ia ficar linda demais. Aqui, nessa cena, eu terminei de fazer ela, mas aqui ela não tá fechadinha ainda, que eu fiz as cenas meio separadas, mas aqui eu tenho o Zaraki, que é um dos meus personagens favoritos, eu gosto muito dele. Aí faltou finalizar e ia ser só isso mesmo, ia ser duas cenas aqui onde ela tava olhando pra ele ali caído no chão e tal, e aí ela ia mexer, olha, ela ia se mexer e tipo, ele ia estar deitado, né? E aí faltou colorir algumas coisas, mas eu consegui terminar ela e consegui encaixar ela lá no nosso teaser. E tem essa cena aqui que eu adorei fazer essa cena aqui, foi muito maneiro fazer ela, que é a forma da Bankai do Zaraki. E eu gostei muito de fazer porque foi um movimento bem simples, mas foi uma cena que deu muito trabalho de fazer, mesmo o movimento sendo simples, porque o personagem ele é todo detalhado e todo cheio de coisas, e tem esse cabelão dele aqui que ficou muito maneiro também. E aí eu coloquei alguns efeitos, né? Os efeitos que eu coloquei aqui foram o seguinte: eu coloquei um preto ali para deixar mais escuro e coloquei multiplicação. Aí que eu coloquei uma luz e coloquei em sobrepor, aí ficou mais claro em cima. Aí aqui eu deixei uma cor em cima só para deixar esse vermelho um pouco mais vivo, para dar um realce maior. E aqui eu fui colocando os efeitos de luz do personagem, no caso. Aí eu fiz aquele brilho no olho, eu só selecionei aqui o olho, dessa forma. Eu cliquei no olho, selecionei ele, dei um Ctrl J aqui. E aí quando a camada duplicou, eu fui colocando esses efeitos aqui, olha, eu cliquei com o botão direito, opções de mesclagem, e aí eu fui colocando uns efeitos ali, olha, brilho externo, e fui tentando deixar com esse tom mais avermelhado e tudo mais, que ia ficar bem legal também. Aí nas cores claras do personagem eu só dupliquei elas e depois eu dei um pouco de desfoque, e aí tem as sombras que eu fiz separadas também. Aí depois eu fui lá e joguei uma multiplicação em cima delas. Aí ela tá com uma cor bem forte, né? Ela tá com esse marrom bem forte. Eu coloquei multiplicação. Aí depois eu só diminuí a opacidade um pouco e aí a cena ficou mais ou menos assim, ficou bem legal também. Aí ele só tá rindo, né? Daquele jeitão Zaraki de ser, e é mais ou menos isso. Bom, hoje eu só vou mostrar essas cenas pra vocês porque eu não quero que fique um vídeo muito grande, um vídeo muito chato. E como são só explicações, eu acho que já dá pra vocês entender mais ou menos alguma coisa e tal. Aí se vocês quiserem aprender como que eu fiz cada cena, como que eu desenhei cada coisa, deixem aí nos comentários, comentem aí pra mim saber, que aí eu trago um vídeo explicando pra vocês como que foi desenhado cada coisinha, como que eu fiz cada personagem, como eu fiz a movimentação, como eu e o pessoal a gente foi trabalhando na animação com base no mangá, e aí vocês vão aprendendo como foi feito. Eu espero realmente que vocês gostem de vídeos assim, que aí eu vou trazer mais coisas, eu vou trazer mais vídeos explicativos, vou tentar dar algumas videoaulas pra vocês aprender como que faz as coisas e tal. E aí vocês vão aprendendo e vai ser muito legal poder ensinar um pouco daquilo que eu sei fazer, daquilo que o pessoal do X Animation sabe fazer. E é isso aí, galera, eu espero que vocês gostem mesmo, de verdade, porque eu gostei muito de fazer esse projeto do Bleach. Eu gostei muito mesmo de estar trabalhando com ele. E eu espero que vocês possam ajudar o canal a crescer, possam ajudar o X Animation a ficar um pouco mais conhecido pela galera aí. E é isso aí, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês deixem um like, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês façam a coisa crescer e junto com a gente vocês comecem a apreciar mais esse trabalho de animação, que é um trabalho muito difícil de ser feito, é uma coisa bem complicada. Mas enfim, é isso aí, galera, muito obrigado mesmo e eu vou nessa, valeu e fui.